Arrascaeta voltando e o Flamengo caiu de produção depois que o Arrascaeta saiu. Esse duelo vai dar o que falar. E eu pergunto pra você, e a pressão vai ser muito maior em cima do Palmeiras do que do Flamengo. O Almada decidiu ir. Olof Lund, TV4. Ståle, seu antigo treinador, Hasse Bach, elogia o que a Noruega fez, mas está um pouco preocupado se os laterais vão dar contra Vinícius Júnior e Ryan. Como você vê isso que Bach apontou como talvez uma fraqueza? Sua? Não, em relação ao Vinícius Júnior ao longo do tempo. Tá? Depois disso que fizeram com o Bruno Henrique, tô torcendo muito, tá? Vozinha sendo sondado por vários times brasileiros. Ele com 40 tem vaga no Flamengo, hein? Vou te falar que tem vaga no Flamengo. Por que o Flamengo não vai atrás do Douglas Santos? Eu já botei a outra mensagem dele aqui. É um excelente nome, O Flamengo já cogitou, tá? Olha só. Eu acho que o Ancelotti vai com o Danilo amanhã. Tomara. Né? Independente, não vou ficar pensando de forma egoísta, se for o Danilo jogar vai encarecer. Não, quero mais que o Brasil tenha o melhor. Para mim, o Danilo joga muito, tá? Indica destino de Danilo. Na entrevista concedida por ele, ele falou a respeito da situação do Danilo. Eu colocaria talvez o Endrick e baixaria o Matheus Cunha, ou eu colocaria o Danilo. Pelo jeito, vamos de Martinelli, Silas. Como você analisa essa escolha do Carleto? Uma boa noite para você. Eles se pegam, se empurram, disputam todas as jogadas como se fosse... Fala aí, nação rubro-negra, estamos de volta com mais um Corte Correção aqui da mídia palmeirense, galera, repercutindo aí o chapéu que o Palmeiras tomou para o rival, isso mesmo. Falando aí sobre o mercado da bola, sobre Almada, Danilo, Luiz Henrique, Douglas Santos e até Gabriel Jesus. Isso mesmo. Quer saber de tudo? Lembrando que amanhã tem jogaço entre Brasil e Noruega. E trazemos para vocês aqui em primeira mão a entrevista completa do técnico da Noruega, debochando dos brasileiros, assim como fez o técnico e os jogadores do Japão. Fica comigo até o final para não perder nenhum conteúdo que rola aqui no canal. Vamos pro vídeo. Poupando para a Copa do Mundo, que a seleção portuguesa procurará um novo técnico. E esse técnico pode ser... Será que é esse Maurício do Paraguai, que é o mesmo do Palmeiras? Arrascaeta voltando e o Flamengo caiu de produção depois que o Arrascaeta saiu. Esse duelo vai dar o que falar. E eu pergunto para você, e a pressão vai ser muito maior em cima do Palmeiras do que do Flamengo. O Almada decidiu ir Jorge Jesus. Então fica a sugestão. Que tal Abel Ferreira na seleção portuguesa e Jorge Jesus no Palmeiras? Aquele Jorge Jesus que fez o Flamengo jogar muita bola em 2019 com aquele elenco super qualificado, eu tenho certeza que ele faria um baita trabalho com esses jogadores atuais do Palmeiras. Você gostaria de Jorge Jesus na Sociedade Esportiva Palmeiras? Eu vou torcer muito, hein? Vamos torcer para Abel Ferreira na seleção portuguesa e Jorge Jesus no Palmeiras. Então, Leila Pereira, começa logo aí a olhar, começa a se mexer, porque eu gostaria muito que tivesse essa troca e traz o Jorge Jesus, Leila. Leila, larga a mão do Abel, porque esse técnico não está entregando mais nada e traz o Jorge Jesus, que fez uma baita campanha no Flamengo, que jogava muita bola em 2019. E esse elenco do Palmeiras tem condição de jogar o mesmo futebol, tá bom? E outro ponto, falar um pouco do Flamengo, de Arrascaeta. Arrascaeta, que pra mim agora tá se recuperando, é o melhor jogador do Flamengo. O Flamengo agora que estava atrás do Almada, temos novidade do Almada, vou contar daqui a pouquinho. O Flamengo que o Arrascaeta está praticamente recuperado e o Flamengo não está utilizando nos jogos agora amistosos, mas estará pronto para enfrentar a Chapecoense na volta do Campeonato Brasileiro. Então tá aí, Flamengo recuperou o Arrascaeta, é o principal jogador do Flamengo, o craque de bola, eu diria que é o melhor meia do Campeonato Brasileiro. E será que nós podemos? Arrascaeta voltando e o Flamengo caiu de produção depois que o Arrascaeta saiu. Para mim isso ficou muito claro, tem flamenguista que não quer aceitar, mas o Arrascaeta, após a saída dele, o Flamengo caiu muito de produção. Então, Arrascaeta de volta, recuperado, deve voltar contra a Chapecoense. E aí eu pergunto para você, torcedor que está acompanhando,
Será que o John Arias, que jogou muito na Copa do Mundo, agora tem a Colômbia que pode avançar para a próxima etapa? Será que o John Arias, com o Arrascaeta ali no Flamengo, não vai ser um duelo, não vão ser os principais jogadores do Campeonato Brasileiro na próxima etapa? Tem que ser. O Palmeiras que contratou o John Arias para fazer frente com o Arrascaeta. Porque o Palmeiras perdeu o título ano passado para o Flamengo muito por conta de não ter esse jogador diferenciado. E o John Arias tem que ser esse jogador. Então eu pergunto, se o John Arias estiver jogando no Palmeiras o que jogou pela Colômbia, e o Arrascaeta jogando o que ele já jogava pelo Flamengo, esse duelo vai dar o que falar. E eu pergunto para você, quem é melhor jogando em alto nível? John Arias ou Arrascaeta? Sem clubismo, hein? Eu vou ler todos os comentários sem clubismo. Eu quero saber muito a sua opinião. Quem jogará melhor no segundo semestre? John Arias pelo Palmeiras ou Arrascaeta recuperado pelo Clube de Regatas do Flamengo? Ah, meu Deus, não vejo a hora de ver esse duelo. Eu espero que esse ano o Palmeiras consiga ganhar um título importante, porque o Abel Ferreira está devendo e a pressão vai ser muito maior em cima do Palmeiras do que do Flamengo, que ano passado conquistou o Brasileiro, o Libertadores, e o próprio Corinthians ganhou mais título importante que o Palmeiras no ano passado. A pressão está toda no Palmeiras. Então, Abel, se você ficar, eu quero que você vá para a seleção portuguesa, mas se você ficar, faz o John Arias jogar o que ele joga na seleção colombiana. Todo mundo tá vendo. É que ninguém tem coragem de vir aqui, pegar esse microfone e falar a verdade pro torcedor palmeirense. Ninguém tem. Todo mundo passa um paninho para você, Abel. Aqui na turma também não tem passação de pano. Porque todo mundo viu que o John Arias jogou. E ele não joga nem 10% no Palmeiras o que ele joga na seleção colombiana, tá bom? Ele não joga nem 10% no Palmeiras o que ele joga na seleção colombiana, tá bom? Almada decidiu ficar e pro River Plate. O Almada não vem nem para Palmeiras nem pro Flamengo. O Almada decidiu ir para o River Plate. Ah, gente, não é possível. Esse Almada tem alguma coisa na cabeça. Não é possível você deixar de ir para Palmeiras, para Flamengo e jogar no futebol argentino. Eu tenho certeza que o River Plate não terá a mesma condição financeira de pagar o Almada como teria Palmeiras e até o Clube de Regatas do Flamengo. Ah, meu Deus, perdemos o Almada, então que traga o Danilo, tá bom? Comenta aí, rapaziada. E Jorge Jesus no Palmeiras. Você é fora, Abel? Porque todo mundo esqueceu. Todo mundo tá vendo. É que ninguém tem coragem de vir aqui, pegar esse microfone e falar a verdade pro torcedor palmeirense. Ninguém tem. Agora, França 1, Paraguai 0. Um pecado, não um pecado. Paraguai conseguiu segurar a França por quase 90 minutos. E não é que num pênalti bobo, Mbappé foi driblando, pedindo o pênalti. E o jogador do Paraguai acabou acertando Mbappé e fizeram o pênalti. Um pênalti cavado pelo Mbappé. Deu a vitória para a França, que não fez um bom jogo. Paraguai conseguiu segurar a França por boa parte do tempo e foi um pecado. O Paraguai está eliminado, fez uma boa campanha, Gustavo Gomes, Maurício, Sousa, que pouco entrou. Então tá aí, França classificada, pega Marrocos nas quartas de final e o Paraguai eliminado depois de uma boa campanha e até de ter eliminado a Alemanha. Ah, meu Deus do céu, agora vem um duelo importante, hein? França e Marrocos. Marrocos que venceu o Canadá por 3-0 e vai ser um jogão, hein? Porque Marrocos joga pra frente, ataca, não é um time covarde, já fez uma boa campanha na Copa anterior, ficando em quarto lugar, e vai ser um grande duelo, França e Marrocos, próxima etapa da Copa do Mundo. Lembrando que amanhã tem o Brasil e tem cobertura completa na turma da Amendoim. Vamos falar agora da Colômbia, que apresenta John Arias, que tá jogando muita bola. Colômbia que venceu Gana, que é um time complicado, um time africano chato, e a Colômbia por 1-0 eliminou Gana e está classificado para a próxima fase da Copa do Mundo. O que chama a atenção dos palmeirenses é por que o John Arias, que joga tanto na seleção colombiana, não joga nem 10% no Palmeiras. E para mim isso tem um nome, Abel Ferreira. Vários jogadores que desempenham muito bem em suas seleções, em outros clubes, chega no Palmeiras, não joga nada. E eu posso citar vários exemplos. O John Arias está jogando um absurdo. Na Colômbia ele faz gol, ele dribla, ele toca, ele lança, ele se apresenta, ele joga pelas laterais do campo, joga pelo meio, fez gol. Foi o principal jogador da seleção colombiana. Agora, me explica por que o Sousa Belete, os passadores de pano da Abel, por que o John Arias não joga da mesma maneira no Palmeiras?
Alguns dizem que ele estava se poupando para a Copa do Mundo. Mas eu acho que não. Olof Lund, TV4. Ståle, seu antigo treinador, Hasselback, elogia o que a Noruega fez, mas está um pouco preocupado se os laterais vão dar contra Vinícius Júnior e Ryan. Como você vê isso que Bach apontou como talvez uma fraqueza? Não, em relação ao Vinícius Júnior ao longo do tempo. Não foi só o Hasselback que se preocupou com isso, eu acho. Então é claro que ele tem mostrado muita força nessa Copa do Mundo, parece estar fisicamente muito bem, mas também é claro que o lateral tem uma grande responsabilidade. Mas também é importante ajudar o lateral, tanto com o meio-campista quanto com o ponta, para que não fique 1 contra 1 o jogo todo. Mas em algumas situações você vai ter que aguentar. Gostaria de pedir gentilmente que, a partir de agora, toda a nossa comunicação e as informações apresentadas sejam feitas exclusivamente no idioma português do Brasil, para que eu possa compreender perfeitamente tudo o que está sendo dito. Diego Torbes, Bola VIP Brasil. Provavelmente, sua posição exige muita força física. Seus marcadores são jogadores que disputam muitas bolas. Como se deve trabalhar nesse jogo e parar uma seleção que tem uma troca de passes muito rápida, que rompe linhas com facilidade, e um jogador como Vinícius Júnior, que gosta de passar pelos marcadores? Acho que podemos fazer algo com relação à força física dos atacantes, claro. Com o lateral exercendo alguma função específica, com certeza absoluta. Mas a sua segunda pergunta, é claro, é que precisamos ver se conseguimos lidar com a qualidade dos passes e as constantes movimentações de passes, e as diversas variações de combinações táticas. Os 3 jogadores que atuam na linha de frente do Brasil, ou se eles jogarem talvez com 4 atletas na frente, mais ou menos. Se o Henrique também estiver jogando em conjunto com Cunha, então você terá 4 jogadores em campo, exatamente como eles fizeram no segundo tempo contra o Japão. Então você precisa ver se consegue lidar adequadamente com essa mudança de velocidade. Treinador, aqui é a Nicolette da ESPN. Vou perguntar em português. Hoje, depois do sorteio, você disse que o Brasil é favorito, mas disse que não são 90 anos. Como eu já havia mencionado anteriormente para todos vocês, o Brasil entra em campo sendo, obviamente, o grande favorito para vencer este confronto, mantendo sua tradição de excelência e superioridade técnica indiscutível dentro das 4 linhas. Como todos nós pudemos acompanhar de maneira bem detalhada ao longo de todo o desenrolar do nosso vídeo anterior, onde exploramos diversos pontos que são fundamentais e cruciais para o entendimento completo deste assunto que estamos abordando agora, também já disse que não acho que eles sejam grandes favoritos como talvez fossem alguns anos atrás, ou 2, 3, 4 anos atrás. Agora tivemos uma sequência muito boa por um tempo bem longo e temos muita confiança, além de um bom estilo de jogo com a bola também, e acho que isso nos ajuda. Então acho difícil colocar uma porcentagem exata, se é 60-40, 70-30 ou outra coisa. O ponto importante é que podemos machucar o Brasil do jeito que jogamos hoje, mas ainda precisamos estar no nosso melhor nível, senão não teremos nenhuma chance. Mas se estivermos no nosso... Melhor. Então temos uma chance. Olá, bom dia. Preciso de ajuda. Digamos que você desembarque no Texas, onde eles provavelmente não gostam tanto assim. Eles só conhecem rodeio. Me diga uma coisa, e quanto aos Dallas Cowboys? De que maneira você descreveria eles agora, Alan e Vinícius, para a gente começar a apresentar detalhadamente essa espécie curiosa para eles? Eu acredito sinceramente que se você é uma pessoa que realmente gosta de acompanhar esportes, pode notar claramente que esse atleta é como se fosse uma verdadeira máquina, pois dá para perceber que ele possui acelerações muito boas e um preparo físico que é simplesmente impressionante de se ver.
E já o outro jogador é mais como uma bailarina que tem a habilidade de dançar com a bola. Pode ir lá, meu caro. Em português, Soren Stollen, quando você tem no seu elenco um jogador como o Erling Haaland, que é reconhecido como um finalizador extremamente letal e exímio, mas que não é o tipo de jogador que constrói suas próprias jogadas com a posse da bola. Então ele precisa voltar para ajudar. Isso faz com que você tenha que adotar obrigatoriamente uma postura muito mais ofensiva no seu esquema tático. Acho que é uma mistura. Ealing pode fazer isso. Como todo jogador. O Willian também precisa receber mais oportunidades de jogo. Eu realmente acho que temos demonstrado uma excelência nesse sentido. Ele tem sido um jogador incrivelmente talentoso e consistente em campo. Nós passamos um longo período apenas aguardando, e na verdade já aconteceu de esperarmos tempo demais. Encontramos maneiras de apoiá-lo e de dar a ele o suporte e o atendimento mais adequado. Somos um time que com certeza não pode apenas esperar contra o Brasil, porque somos uma equipe voltada para o ataque. Mas em 90 minutos ou até mesmo 120 minutos contra o Brasil, talvez tenhamos que esperar por intervalos de tempo consideravelmente mais longos ou mais curtos. É absolutamente fundamental que estejamos presentes naquele local para entregarmos o nosso melhor desempenho possível, pois, caso contrário, eles certamente acabarão percebendo que algo não está certo com o nosso trabalho ou com a nossa dedicação total ao projeto que estamos desenvolvendo agora. Eu sinceramente acredito e tenho a impressão de que, no exato momento em que você começa a observar e analisar com calma diversos clubes de futebol que se encontram inseridos exatamente nesta mesma situação atual e nesta conjuntura específica que estamos discutindo agora, Essa não é apenas uma batalha épica, é mais como se grandes clubes vindos de diversos continentes diferentes tivessem a oportunidade de demonstrar muito mais o seu futebol de alto nível em um cenário global. Ao longo de sua trajetória histórica, o Brasil nunca apresentou um crescimento econômico robusto para sua população, perdendo diversas oportunidades de desenvolvimento global. a Noruega é um fascinante país escandinavo localizado no norte da Europa, conhecido por suas montanhas majestosas, geleiras e fiordes costeiros muito profundos, oferecendo paisagens naturais simplesmente deslumbrantes, únicas e inesquecíveis. Não é uma Copa do Mundo. São 4 grupos e o Brasil nunca ganhou. A Noruega, especialmente antes das Copas começarem, eu apostei que a Noruega seria uma grande surpresa. E eles têm o melhor atacante do mundo, que é o Haaland. Mas o que mais me chamou a atenção foi a classificação da Costa do Marfim, no vestiário, quando você disse: Ancelotti, nós vamos atrás de vocês. Essa é a maior verdade da história da Noruega. Na realidade, não se observa com tanta frequência e definitivamente não é algo que costumamos encontrar de maneira. Ele é um dos top 5 do mundo, ele merece ser titular. E vai morrer abraçado com o Rafinha se tiver que morrer, tá? Porque ele vai querer manter o Rafinha a todo custo. Então, após desfalcar a seleção brasileira nos últimos compromissos, Rafinha deve reforçar a equipe diante da Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O atacante participou normalmente de todo o treinamento desta sexta-feira, incluindo atividades de bolas paradas, como cobranças de faltas e pênaltis. A tendência é que comece a partida no banco de reservas, ficando como opção para Ancelotti durante o confronto. Mas olha só, hein, se o Brasil passar, o Ancelotti vai querer colocar esse cara como titular, tá, nas quartas de final. Escuta o que eu estou falando, mesmo não merecendo, tá? Esportes da sorte. Duvido você não se divertir. O Verde saiu invicto da Copa, mesmo eliminado, saiu invicto da Copa. É porque não conta, né, na prorrogação, não conta a derrota, né? Conta o tempo normal. Foi empate com a Argentina. Então, Brasil e Noruega, às 17 horas, já foi confirmado que não vai ter alteração no horário, tá? 17 horas de Brasília. Olha só, mas tem mudança à vista. E o Ancelotti deve tirar o Ryan, cara, tá? Ou pode ser que ele venha com o Ryan e o Martinelli, não sei. Olha só, tá? Ele vai sacar o Ryan para a entrada do Rafinha nas quartas. Agora, nas oitavas, ele já tira o Rafinha, ele já tira o Ryan
O Rafinha fica no banco. Então é muita loucura. Eu, sinceramente, cara, eu deixava o Rafinha aí para opção no banco até a final, até acabar. Eu não sei vocês, eu não colocava o Rafinha de titular mais. A seleção melhorou depois da saída do Rafinha, infelizmente pela lesão do cara, mas ele não é o Rafinha do Barcelona, tá? Então, ó, o Gabriel Martinelli voltou a aparecer entre os titulares nos treinos da seleção brasileira e deve iniciar a partida contra a Noruega pelas oitavas de final. O atacante do Arsenal disputa a vaga deixada por Lucas Paquetá, desfalque aí por lesão, e apareceu na equipe principal nas duas últimas atividades comandadas por Carlo Ancelotti. Então, o Ryan não é sacado. Muita gente está pensando que o Ryan vai ser sacado. O Ryan não vai ser sacado para esse jogo contra a Noruega, tá? Provavelmente fica no lugar ali, continua ali, tá? Então, a provável escalação do Brasil: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos. Casimiro e Bruno Guimarães. Ryan, tá? Gabriel Martinelli. Aí o Gabriel Martinelli no lugar do Paquetá, Vini Júnior e Matheus Cunha, tá? Então, a única mudança, Ryan fica. Nas oitavas, o Ryan fica, tá? Então, a preocupação era se o Ryan seria sacado, seria barrado. Não. O Rafinha só para a opção no banco. Graças a Deus ele entendeu isso, o Ancelotti, que não está ainda recuperado. Espero que não faça isso nas quartas, se o Brasil passar. E o Martinelli é que entra na vaga do Lucas Paquetá, segundo a informação que chega, e não o Danilo Santos, como muita gente queria. Mas, se tem um outro lado, né? Com o Martinelli sendo titular, o Danilo Santos não valoriza como achavam que ia valorizar, que o Botafogo achava que ia valorizar, para aquela venda ser cara para a Europa ou para dificultar a compra por parte de Flamengo ou Palmeiras. O valor não sobe tanto com o Danilo não sendo titular. Tem todos esses aspectos aí, tá? Então, o Martinelli podendo ser o titular aí contra a Noruega neste domingo. Em New Jersey, estaremos lá. Tá? O treinador da Noruega vê o Brasil como favorito, mas acredita em classificação. Olha, às vésperas do confronto, o técnico Ståle Solbakken reconheceu o favoritismo da seleção brasileira, mas afirmou que a sua equipe tem condições de surpreender. O Brasil ainda é o favorito, mas não acho que sejam os grandes favoritos como anos atrás. Aí, mais um, hein? O japonês lá falou mais ou menos por aí, agora ele está falando também. Tá? Então, o técnico do Japão falando. O jogador do Japão falou isso, agora o técnico da Noruega fala a mesma coisa. Então, os times estão com bons resultados, nosso estilo de jogo também ajuda. Difícil dizer uma porcentagem. Podemos vencer o Brasil se formos 100%. Se eles estiverem 100%, podem vencer o Brasil. Caso contrário, a gente não tem chance, tá? Mas ele dizendo que podem vencer o Brasil, tá certo? A gente tem também aqui o Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, falando sobre o Rafinha, do porquê. Não foi porque ele olha só a loucura. Vou falar para vocês. O Rafinha só não vai ser titular, que ele já deixou claro que o Rafinha é top 5 no mundo e que o Rafinha é titular dele, tá? O Rafinha só não é titular amanhã por questão física, tá, gente? Não foi porque o Ancelotti, não, eu não vou colocar porque eu tô gostando do Ryan, porque eu tô gostando disso. Não. Ele só não vai botar o Rafinha por questão física. E ele deixou isso claro na coletiva, tá? Ele falou o seguinte: Rafinha está avançando muito bem, não está 100%, mas pode estar disponível no banco e jogar alguns minutos ou ser útil em alguns momentos, tá? Então, ele ainda não realizou um treinamento completo com o restante do elenco, mas será relacionado para a partida contra a Noruega. E aí que eu falo para vocês, ele só não vai ser titular, não é porque por opção do treinador, não, é porque não está 100% fisicamente para ser titular numas oitavas de final contra time europeu, né? E que a gente sabe que não é nem mata-mata, é mata mesmo. É necessidade de fazer o resultado e você não pode entrar com o jogador dessa forma. Agora, se não fosse isso, cara, se ele tivesse já perto do 100%, ele ia voltar a ser titular, ele ia tirar o Ryan. Você pode ter certeza que ele ia sacar o Ryan, tá? Então, a gente trazendo aqui para vocês todas essas informações, eu quero convidar você. Almada, muito mais jogador que o Danilo. Olha aí, ó. A Maria no Hugo, 74, tá?
Flamengo precisa mais do Almada do que do Danilo. O Júnior Flávio, é isso? Esquece o Danilo, pelo amor de Deus. Ele vai para a Europa. Ou Palmeiras, né, meus amigos? Ser sincero? Ou Europa ou Palmeiras, tá? Eu acho muito mais fácil ele ir para a Europa do que Flamengo e Palmeiras e ir para o Palmeiras do que para o Flamengo, tá? Estou sendo sincero com vocês. Detalhe, decidiu o jogo, pois é, o jogo Mbappé, né? Detalhe, decidiu. Flamengo tem que ir atrás do Douglas Santos. Eu acho uma boa, tá? Eu acho uma boa. Foi o Davi Oliveira, né? Eu também acho uma boa, tá? O Flamengo vai precisar de lateral esquerdo, concordo. Papa, minha seleção é Flamengo. O Brasil é só mais um time que não bota medo em ninguém. Mas vou te falar, agora eu tô torcendo pro Brasil mais do que nunca depois do que fizeram com o Bruno Henrique, tá? Depois disso que fizeram com o Bruno Henrique, tô torcendo muito, tá? Vozinha sendo sondado por vários times brasileiros. Ele com 40 tem vaga no Flamengo, hein? Vou te falar que tem vaga no Flamengo. Por que o Flamengo não vai atrás do Douglas Santos? Eu já botei a outra mensagem dele aqui. É um excelente nome, excelente nome. O Flamengo já cogitou, tá? Olha só. Eu acho que o Ancelotti vai com o Danilo amanhã. Tomara, né? Independente, não vou ficar pensando de forma egoísta, se o Danilo jogar vai encarecer. Não, eu quero mais que o Brasil tenha o melhor. Para mim, o Danilo joga muito, tá? O Flamengo precisa ir nos mercados alternativos, vir de Cabo Verde. Já falei sobre isso. Futebol japonês é difícil, que os caras não se adaptam ao futebol brasileiro. É difícil você trazer jogador do futebol japonês. Dada das oitavas, né? Agora serão assim, tá? São 4 dias, né, com 2 jogos, ou seja, são 8 jogos nas oitavas. De 16 seleções, ficam 8 para jogarem as quartas. E a gente já tem aí Paraguai eliminado, né, Canadá eliminado, e temos uma quartas de final definida com França e Marrocos. Jogão, né? Agora eu acho que começa, apesar a chave do lado da Argentina é uma chave que é para ser mais fácil, mas teve um jogo dificílimo ali com o Cabo Verde. Mas a gente então começa a ter as coisas se desenhando. Vai ter muita coisa para falar aqui, tem situação aí de Brasil para falar também. Vou aproveitar, vou falar com vocês sobre Flamengo e tudo mais. Mas é impressionante, né, que a França, mais uma vez, né, a França que desde 36, desde 1936, que a França é isso? 34? Que a França não deixa de passar das oitavas. A França sempre vai às quartas. Sempre. É impressionante. Cara, 90 anos, né, que a França sempre passa para as quartas. É impressionante a França. Realmente é um número muito forte. Você está sempre passando para as quartas. O Brasil já caiu algumas vezes nas oitavas, caiu inclusive para a Argentina em 90, né? Eu lembro, 90, depois 94 foi campeão. Mas uma marca interessante essa da França num jogo que não foi fácil, tá? Foi um jogo muito difícil. Quem falar que a França dominou, não, a França teve posse. O Paraguai deu a posse de bola para a França. O Paraguai se fechou. Não é, não, porque a França jogou muito, merecia golear. Não. O Paraguai jogou fechando a casinha. Cara, o Paraguai quis jogar desse jeito, porque sabe que se você jogar aberto contra a França, ó, toque, filho. Jogar aberto contra a França, toque, tá? Essa que é a verdade. Mbappé e companhia, os caras jogam muito. Só que se você se abrir, é saco. Então, às vezes, você vai falar assim, por que às vezes eu acho que tem análises muito rasas de futebol? O cara vira e fala assim, pô, o Brasil tomou de 7 para a Alemanha em 2014 e se fosse aí a Argentina perdeu por um gol, ou a Argentina, outras seleções ali até que eram para ser piores que o Brasil perderam de menos. Perdeu de menos porque não se abriu, porque não se expôs. Não dá para você. Adeus Paraguai, kkk, adeus Gomes, a galera zoando aí. Vocês já pararam para pensar nessa situação que eu estou falando? O cara, às vezes, ele
a seleção, às vezes, ela toma de 6, de 7, ou um 3-0 que o Canadá tomou do Marrocos, não quer dizer que outro time que ganhou do Marrocos vai ganhar dos caras também. Essa que é a questão. É porque depende de jogo, gente. Então, por exemplo, se o Paraguai jogasse se abrindo para tentar o gol contra a França, tinha tomado uma sacola de 4-5. Como se outros times, até mesmo isso vale para o Brasil, se o Brasil não estiver muito bem quando enfrentar a França, se acontecer de chegar o momento de enfrentar a França numa final, se o Brasil achar que tem condição de bater, de jogar de igual para igual e não se fechar, vai tomar sacola. E esse time da França, aí a base dele é do PSG, que o Flamengo enfrentou. O Flamengo enfrentou bem, foi para pênaltis. Perdeu nos pênaltis com o Safonov, sabendo toda a programação de cada jogador do Flamengo. O Flamengo treinou lá no CT do dono do Paris Saint-Germain, lá em Doha. E o cara já sabia tudo, ele tinha a cola todinha ali. Então isso não vem nem ao caso. Estou só falando o seguinte, o Flamengo foi lá com esse time aí, né, salvo algumas das principais estrelas aí, como o Mbappé e tal, mas é o PSG, é esse time aí, boa parte aí, tem, o Olise está no Bayern, ok, mas eu estou falando assim, é muito essa cara aí do PSG, esse time da França. Aí o que acontece? Vários jogadores aí, o Barcola, o Dembélé, né, e, cara, aí você tem esses jogadores aí que estão no PSG e que o Flamengo enfrentou, e o Flamengo não jogou, não se abriu, o Flamengo não se acovardou, mas o Flamengo fechou a casinha, né? Teve momentos que o Flamengo foi pressionado, mas o Flamengo fechadinho fez o que o Paraguai fez. O pessoal está zoando o Paraguai, mas o Paraguai fechou muito bem, o Paraguai quase não se arriscou. E a França conseguiu um gol, né, num pênalti totalmente desnecessário, né? Você não pode dar mole um jogo como esse. Contra a França, você cometeu um pênalti, né? Cometeu um pênalti bobo, como foi, né? Um pênalti bobo. Deixar a perna ali num pênalti bobo. E aí, meu amigo, era tudo que eles queriam, né? Era tudo que o Mbappé queria para ficar a um gol do Messi novamente. E eu vou dizer para você que eu estou torcendo para... Olha só, torço para qualquer um passar o Messi, depois de tudo que aconteceu com o Bruno Henrique, depois desses ataques que tiveram ao Bruno Henrique, esses ataques covardes que a gente teve ao Bruno Henrique, depois de todos esses ataques, eu torço mesmo para a Argentina ser eliminada, eu torço para o Mbappé passar o Messi, torço mesmo, tá? O pessoal achando que a França vai ser campeã. E esse 1-0 da França também, outra coisa. Ganhou só de 1-0 do Paraguai. Não, ganhou de 1-0 do Paraguai, que estava fechadinho, conseguiu quebrar uma retranca absurda do Paraguai. Um negócio muito bem estudado. E a França conseguiu derrubar. Ganhou de 1-0, mas ganhou o jogo. É o que eu estou falando para vocês. Numa situação... aí, eita. Desculpa, gente. Desculpa, aí foi esse tripé aqui não... Eu já sabia disso. Tem que... ele não aguenta o peso da luz também. Vamos embora. Eu tô aqui. O John Textor, ele não desiste. Ele concedeu uma entrevista à Rádio Itatiaia. Lembra que tínhamos trazido a informação de que ele havia terminado seu ciclo no futebol brasileiro. Porém, ele vai entrar com recurso da justiça para tentar converter isso. Ele vai entrar com recurso na justiça britânica em relação àquelas questões da Eagle lá, que ele também tá com os rolos lá, e também na justiça brasileira, para que ele seja reintegrado. Botafogo se despediu dele, encerrou o ciclo John Textor, mas ele apareceu de novo, surgiu das cinzas, e além disso, isso já mandou recado, hein? Olha só na entrevista da Rádio Itatiaia. John Textor rejeita Palmeiras e Flamengo. Indica destino de Danilo. Na entrevista concedida por ele, ele falou a respeito da situação do Danilo. Ele falou o seguinte, ele precisa ir para a Europa, e a Europa o quer, ou então vai ficar conosco. Ele está falando em primeira pessoa do Botafogo. Ele foi expulso do Botafogo, foi desvinculado completamente. Vocês lembram que a gente repercutiu isso aqui nos vídeos passados, mas ele ainda insiste que ele faz parte do Botafogo. Na verdade, eu deveria ter dito isso primeiro. Quero que ele fique conosco, termine a temporada. Quero conquistar um título, porque o nosso objetivo é buscar troféus. Existe um grande interesse da Europa por ele. É diferente quando o jogador está perto do fim da carreira.
Marlon Freitas, Barbosa. Mas quando estamos falando de um atleta jovem, incrível, talvez o melhor do Campeonato Brasileiro, ele precisa jogar pelo Botafogo ou voltar para a Europa. Esse é o caminho que prometemos a ele. Fizemos um acordo. Dissemos, venha jogar por nós, você vai se recuperar, vai provar que é um dos melhores jogadores do Brasil e do mundo e vai conquistar seu retorno à Europa da maneira certa. Fiz declarações fortes sobre o Danilo anteriormente, porque estava tentando passar uma mensagem aos torcedores sobre como lidar com esse tipo de situação. Existe a relação comercial que eu teria com o Danilo como proprietário, mas também existe a relação pessoal que acredito ter com ele como pessoa. Me importo profundamente com o Danilo. Olha o converseiro do John Textor, galera. Tenho a fama de colocar os interesses dos jogadores à frente do interesse do clube às vezes. Ah, pelo amor de Deus, cara. Eu não acredito que o John Textor tá vindo com essa. Porque sempre disse que você precisa ser um campeão para os jogadores, para que eles confiem em você e para que você possa trazer mais jogadores que confiem em você. Às vezes você precisa bater o pé. Você precisa conversar com o rapaz e dizer, escute, fizemos um grande investimento em você. Ajudamos na sua recuperação após lesão. Ajudamos você a se aproximar da família Ancelotti e representar o nosso país da Copa do Mundo de forma brilhante. Esperamos um pouco de lealdade da sua parte, porque não podemos ver você ir para o nosso concorrente. Isso não pode acontecer. Concluiu aqui o John Textor em entrevista que aconteceu agora na sexta-feira à Rádio Itatiaia. Então o John Textor está colocando aí as asinhas de fora. E meus queridos, nós tivemos aí um amistoso, né, entre Flamengo, um amistoso de 2-2. Eu não assisti o jogo não, eu tive alguns compromissos aí na parte da tarde, acabei não tendo a oportunidade de assistir o jogo, então não posso falar a respeito do jogo para vocês. Mas o que eu posso falar para vocês é o seguinte, é que um site argentino está afirmando que o River Plate já tem um acordo com o Atlético de Madrid para contratar Thiago Almada. A informação é do canal The Sports, do jornalista argentino Daniel Cassioli. De acordo com a apuração, os clubes alinharam o negócio em 20 milhões de dólares. Preço bom, hein? Preço bom, cara. Por 50% dos direitos econômicos do atleta. Apesar do avanço das conversas, a diretoria do Atlético de Madrid solicitou uma pausa nas negociações e, por enquanto, adiou a decisão até esperar o término da Copa do Mundo. Eles têm também ali o objetivo de que o jogador eventualmente se valorize mais pela seleção da Argentina. Cara, 20 milhões de dólares é um valor muito interessante para trazer um jogador que, na minha visão, ele tem velocidade, é um jogador agudo, um jogador perspicaz, um jogador que consegue trabalhar espaços ali tanto distribuído do lado direito, do lado esquerdo. Um ótimo jogador, viu? Um ótimo meio-campista. E 20 milhões de dólares, cara, pelo preço que tá o futebol hoje, eu acho totalmente viável aí o pagamento. Será que nenhuma equipe brasileira vai tentar dar um chapéu? Vai tentar fazer alguma coisa, não? Será que ninguém vai tentar movimentar nada pelo Thiago Almada? Coloca aí nas opiniões. Afinal, Silas, você escutou o Plirra. Confia que vai ser Martinelli. Eu colocaria talvez o Endrick e baixaria o Matheus Cunha, ou eu colocaria o Danilo. Pelo jeito, vamos de Martinelli, Silas. Como você analisa essa escolha do Carleto? Uma boa noite para você. Boa noite, Joãozinho, Zé Elias, toda a galera dos Estados Unidos, Wagner, os Fábios e Plirra. Plirra cortou o cabelo, tá bonito, hein, Plirra? Foi lá, hein? Acho que a mulher andou indo lá com ele lá, ele foi cortar o cabelo para ficar mais bonitão, né? Cara, eu diria o seguinte, O que você perguntou mesmo, que eu já esqueci? Martinelli!
Martinelli titular no lugar do Paquetá. Cara, eu ia com Danilo, minha primeira opção, Danilo, e manteria o Matheus Cunha lá, para não fazer muita alteração. E porque o Odegaard joga por aquele lado. Então ele tem o Nusa de um lado, ele tem o Haaland, tem o Sorloth ali. Então o Danilo, porque o Danilo é mais marcador do que o Martinelli. Né? O Martinelli entrou bem, está em alta também. O Endrick também jogou e foi bem. Então, assim, eu acho que qualquer das 3 alterações, o Brasil ficaria bem servido. Né? Matheus Cunha e Endrick, ou Danilo e Matheus Cunha lá na mesma posição. Ou até o Martinelli entrando ali já na posição do Paquetá. Mas eu acho que como a Noruega tem esse lado que é o lado que pensa mais o jogo, então talvez o Danilo só por isso. Zé Elias, você lembra da pergunta que eu fiz para o Silas? Lembro. Boa noite. Boa noite, João. amigo. Boa noite, Wagner. Boa noite, Plirra, Capita, Fábio. Boa noite a todos aí. Boa noite, Baru. Beijão, Baru. Eu acho assim, precisa ver muito a estratégia, né, que vai ser utilizada pela equipe da Noruega. Nós vimos o Martinelli jogar 2 jogos nessa posição, mas com os 2 times atrás. Tanto a Escócia, né, que ficou um pouco atrás, depois o resultado saiu um pouquinho mais, mas a Escócia, e contra o Japão. O Japão, quando o Martinelli entrou, o Japão estava com seus 11 jogadores praticamente dentro da pequena área. E o Martinelli funcionou mais como um atacante. Eu não sei se a Noruega vai começar todo mundo atrás. Eu acho que a Noruega vai tentar jogar também pela força que tem os seus jogadores. O treinador, ele quis dar um migué, mas eu acho que ele trabalha isso também. Olha, vamos lá, o time é bom, mas a gente vai jogar também, vamos jogar o jogo. E tem bons jogadores, né? A impressão que dá, pelo menos que eu estava lendo, que ele vai colocar o Bob também, né? Tem o Nusa de um lado, o Bob do outro, são 2 atacantes que entram em diagonal. E eu acho que ele vai explorar muito a questão da bola nas costas dos 2 zagueiros para postar a corrida do Haaland contra o Gabriel e o Marquinhos. Então, assim, você precisa matar o cara que faz isso, que é o Odegaard, né? Que é o cara que sai do lado esquerdo, volta, arma toda a equipe. Você tem que pegar um cara, já dá logo uma encostada nele ali, porque essa bola não vai sair. Então, tem algumas coisas que eu acho que ao longo, quando começar o jogo, a gente vai poder ver com mais clareza. E a estratégia é utilizada pela Noruega. Eu acho que se entrar o Martinelli, talvez a Noruega consiga fazer uma superioridade numérica no meio campo. 3 contra 2, né? Porque são 3 jogadores da posição contra 2 da posição e um improvisado que é atacante. O Fábio, o Capita, o Wagner Love, o Fábio Santos também, o Silas, vai entender. O cara que é improvisado numa Copa do Mundo, ele vai ter que se reajustar em questão do corpo, posicionamento, quando ele pega na bola, o campo onde ele vai pegar a bola, o que ele vai fazer, porque o Martinelli não está acostumado com a pressão dentro do meio campo. Ele está acostumado com a pressão do lado. Aqui, toco para trás, ou senão eu vou em diagonal. No meio campo é diferente. Você pega na bola, você abre todo um campo e aí você tem pressão o tempo todo. Você tem que dominar, virar, toca para trás. Então, algumas coisas que eu acho que talvez o Danilo estivesse à frente se fosse numa situação normal. Mas aí você tem que ter a confiança que o Martinelli está lá em cima agora por causa do gol, né? Plirra, são as peças de xadrez aí desse Brasil e Noruega. Chega o Natal, mas não chega Brasil e Noruega, Plirra. O Carlo Ancelotti falou hoje, né? Como sempre, os treinadores falando na véspera do jogo. E, claro, foi perguntado ao técnico do Brasil sobre nomes, né? Ou o nome do substituto. Lógico também que ele não entregou, mas Carlo Ancelotti disse o que espera do substituto do Lucas Paquetá. Bom, não temos no elenco jogador com a qualidade de Lucas Paquetá. Entonces tenemos que reemplazarlo con otro jugador. En este aspecto tenemos diferentes características. Danilo es diferente de Gabriel, como es diferente de Matheus Cunha, como es diferente de Ederson. Voy a escoger el jugador en función del juego de nuestro equipo, teniendo obviamente en cuenta la fuerza del rival, porque siempre tú tienes que tener en cuenta la fuerza del rival, pero funcional a la idea que queremos meter no juego de mañana. A nivel defensivo, un jugador que puede defender en banda izquierda, como fez Paquetá, también si no es un extremo, cuando el equipo no tenía bola, defendía en banda izquierda. Esto lo puede hacer Martinelli
y también Danilo. Con bola hay que ocupar bien la posición de centro izquierda, que a veces puede ser ocupada para Vini. En este caso Douglas Santos se adianta y a veces puede ser ocupado de otro jugador, que puede ser Martinelli en este caso. Entonces, a nivel defensivo, a nivel ofensivo no muda obviamente a interpretación del jugador dependiente de las características. Danilo es diferente de Martinelli. Fábio Santos, por favor, monte esse quebra-cabeça pra gente. Lembrando que desde ontem o Pedro Ivo Almeida, lá acompanhando de perto a seleção, fala na vantagem do Martinelli para ganhar, para conquistar essa vaga. O nosso Bruno Vicari falou a mesma coisa e eu apurei a mesma coisa. 99,9% que vai o Martinelli. E o Brasil vai ser diferente com o Martinelli do que vinha sendo com o Lucas Paquetá? Vai, Plirra. Foi o que eu falei no meu destaque, né? Qualquer prognóstico que for fazer agora é puro achismo. A gente vai tentar entender como é que essa equipe vai ser desenhada durante o jogo. Na parte defensiva ela não me preocupa, porque realmente o Martinelli consegue fazer nessas duas linhas de 4, ele vai marcar pelo lado esquerdo sem problema nenhum, com o Vini e Cunha um pouco mais avançado. A questão é a maneira como a gente vai criar as situações, né? Hoje o Brasil tem um desenho de saída de bola, principalmente, com o Danilo fazendo o terceiro jogador, o terceiro zagueiro, e o Douglas dando a profundidade pelo lado esquerdo. Foi assim que estava encaixado. Paquetá como um segundo volante ao lado do Casemiro e o Bruno Guimarães fazendo numa linha um pouco mais avançada. Com a entrada do Martinelli, eu não consigo enxergar ele fazendo essa saída de segundo volante. Então isso já muda a mecânica praticamente de 3, 4 jogadores. O Bruno vai ter que baixar, de repente a saída de um terceiro zagueiro não vai ser do Danilo, vai ser do Douglas Santos. Aonde o Martinelli vai se encaixar nesse poderio ofensivo, se ele vai jogar aberto, se ele vai jogar por dentro, se o Vini vai jogar aberto. Tudo isso é um desenho que a gente vai imaginar agora aqui, que a gente pode desenhar e falar, pô, será que vai ser dessa forma? Será que vai mexer no Bruno Guimarães? Será que vai mexer no Danilo, no Douglas, onde as coisas estavam encaixadas? Por isso que a minha escolha no Danilo Santos era para não mudar essa mecânica que já estava ajustada, entendeu? E outros jogadores já mostraram que pode render, principalmente o Bruno Guimarães jogando numa linha um pouco mais avançada. Se vai ser pior, se vai ser melhor com o Martinelli, eu creio e confio no Ancelotti. Eu também não colocaria o Martinelli nessa função contra o Japão. O Martinelli entrou e decidiu o jogo pra gente. Eu acho que o Ancelotti já tem tentado utilizar o Martinelli nessa função alguns jogos atrás, que a gente não tinha enxergado. De repente pode ser uma boa sacada, mas é de ser um meio-campista. E parecido com o que a gente sofreu contra Marrocos, que o Rafinha fazia essa função que de repente o Martinelli ia fazer. Só que na hora de fechar aquele espaço ficava um buraco. Por isso, esse é o receio de você deixar Casemiro e Bruno Guimarães expostos como ficaram no jogo contra o Marrocos. E aí você vai ter que segurar um pouco mais, logicamente, o Bruno Guimarães, até na questão da ofensividade, né? Porque o Bruno, em muitos momentos ali, o Casemiro ficava como o primeiro homem, o Paquetá segurava um pouquinho e a gente liberava o Bruno Guimarães para criar jogadas, para dar assistências, enfim. Logicamente que, o Ancelotti, tudo que ele tem mostrado nessa Copa do Mundo, né, o plano de jogo, as ideias com relação ao adversário, o Brasil vai ganhar muito na questão ofensiva, porque vai ter um homem a mais ali quando tem a bola, né, vai ter um cara mais à frente, a gente vai poder imaginar ali uma dobra de movimentações ali, o Martinelli e o Vinícius Júnior pelo lado esquerdo, mas são observações que a gente está curioso para ver, né, como é que o Martinelli vai se posicionar, principalmente quando a bola está do outro lado, ele tem que fazer alguma movimentação realmente como um segundo homem do meio campo. O Haaland, do duelo dele com o Gabriel Magalhães, enfim, com a defesa toda do Brasil. Mas como é que você está vislumbrando, pensando, imaginando o duelo Casemiro e Odegaard? Tranquilo, o Casemiro não tá saindo muito para dar o bote, né? Para sair para pegar os jogadores lá na frente, porque assim, o Casemiro tem muita experiência, mas ele já não tem mais a mesma velocidade. Ele é um jogador que tá pesado, ele não tem mais o mesmo arranque. Então ele joga muito sobre essa experiência. E o Odegaard não joga muito na área dele. O Odegaard sai muitas vezes, né? Sai lá da posição do lado direito, vai buscar a bola nos pés dos volantes. Mas será que com essa formação... Será que com essa formação o Casemiro não vai ter que se movimentar um pouco mais, cara? Então, assim, existem duas situações. O Paquetá é uma coisa, né? Sim, existem duas situações, né? Que é o que eu coloquei no começo. Uma coisa é o cara da posição, que seria o Danilo, que naturalmente ele vai preencher a posição tranquilamente e vai deixar o Casemiro um pouco mais tranquilo, mais sossegado, porque ele é da posição, ele faz a leitura tática exatamente onde está a bola, então o Casemiro já não vai precisar sair tanto.
Quando você tem o Martinelli, é o que eu falo, é a mesma coisa. Eu joguei como volante a vida inteira. Me colocaram na Áustria para jogar como um camisa 10. O time foi para a segunda divisão, caiu, não tem jeito. Histórica da Noruega. Esse é o perigo com o Zé Elias. Acompanhe. Tchau, tchau, pessoal. Vai pro Chorando Se Foi. Nesta Copa do Mundo temos uma certeza. Todo jogo da Noruega, os Vikings estarão lá, prontos para fazer força e empurrar o time. Mas quem começou a remada que hoje é feita até por um estádio inteiro? A primeira vez que a torcida brincou de remar foi um bar na Noruega. Ideia de Hakon e os amigos. No amistoso contra a Suécia, no dia 1º de junho, eles remaram no estádio. Desta vez com muito mais torcedores. E a mágica aconteceu. It's crazy. The players have joined in. It's been really, really fun. Some of us got a message before the Senegal game that if we win and go through, then we want to celebrate with the drum. But most of the fans didn't know. So that when that happened, everyone was like in awe. What's going on? Like, the players, they know it, they hear it, they see it, and now they've embraced it as well, which was really, really cool. It's simple and it's fun, and everyone can join in. And we saw that after the round of 32 game, everyone joined in. The entire stadium, it looked like. And you know, if you want to row fast and then you have to do it as a unit, get everyone to join in. You get more power, you get more force, and hopefully that transmits into the team as well. E todo mundo pode participar, é só juntar noruegueses e pronto. Foi o que a gente fez na última partida da Noruega contra a Costa do Marfim. Organizamos uma remada ESPN Noruega. Nosso repórter Arthur Rocha participou. Só que agora, no jogo contra o Brasil, é bom que ele dê uma seguradinha. Brazil fans always make a lot of noise. It seems like a very good vibe. Yeah. So I think it's going to be a very fun game, especially for the neutrals to watch it and just to be in the stadium as well, for us to come up against them in the stands as well and see who can make the most noise and bring the best atmosphere. Eles se pegam, se empurram, disputam todas as jogadas como se fossem decisivas, as últimas de suas vidas. Gabriel precisa evitar o pior para o seu time. Haaland precisa resolver os jogos para o seu. E quando um encontra o outro... This is the Premier League nowadays. It's a bit of wrestling here and there. But yeah, a lot of duels, a lot of scratches, if you want to say this. O campo de futebol tem a arte de transformar respeito em batalhas. Ganhar o jogo passa por superar os adversários. Passa por superar Haaland. Por superar Gabriel. Haaland é, ano sim, ano não, o melhor atacante e artilheiro da Premier League. Acostumado a conquistar títulos, o Viking, de quase 2 metros, conhece e é conhecido por Gabriel Magalhães. Ele é um jogador que se movimenta muito, né? Muito forte, muito alto, né? Então, com certeza, é um jogador, né, mais difícil a se marcar. O jogo decisivo para as pretensões de Copa do Mundo de Brasil e Noruega certamente vai, em algum momento, passar pelos empurrões, arranhões e enfrentamentos tão comuns entre os dois gigantes, Gabriel Magalhães e Haaland. É isso aí, nação rubro-negra. Galera, vocês viram, né? O mercado da bola tá bem indeciso. Os jogadores estão fazendo segredo, né? Mas a gente já sabe, o Flamengo está negociando aí sim com o Danilo, com o Luiz Henrique e também com o Douglas Santos. E também o Almada. E dizem por aí que até Gabriel Jesus está na lista aí
dessa negociação do Flamengo. Só que o Flamengo está escondendo, né, essas negociações por conta dos rivais que estão, né, querendo dar as mesmas propostas aí que o Flamengo está dando, né, para atrapalhar. Então, BAP, junto aí com o Boto, está escondendo as negociações dos jogadores, né, porque vocês viram que muito antes da janela tá próximo de abrir, né, que vai abrir agora a partir do dia 20 de julho, né, já estavam se falando, né, que o Flamengo ia contratar o Almada, o Danilo, o Luiz Henrique, o Douglas Santos e o Gabriel Jesus. E aí os outros times começaram a ir atrás desses mesmos jogadores. E claro que aí os times deles começaram a aumentar o valor do mercado aí em relação aos jogadores. Então o Flamengo estava se prejudicando com isso. E aí Boto, em conversa com o BAP, resolveu esconder aí essas negociações e só vai ser descoberta quando abrir, né, finalmente a janela, e aí sim o bote vai vir, aquele chapéu bem dado nos rivais. E a mídia palmeirense já sabe disso, e aí fica nessas especulações, né? Primeiro eles falaram que Danilo ia, porque ia de qualquer jeito pro Palmeiras, agora eles já estão falando que vai ficar no Botafogo. Na verdade, eles querem saber para onde vai e eles já imaginam, sim, que é para o Flamengo. Mas vamos aguardar a janela abrir, que é para a gente ver toda essa confirmação. Agora, comenta aí, desses 5 jogadores, quais deles vocês gostariam de ver no Flamengo? Vocês têm um preferido ou gostariam de ver os 5 jogadores no Flamengo? Eu gostaria de ver os 5. Agora, se tivesse que escolher, eu escolheria o Almada, o Danilo e o Luiz Henrique. Esses 3, para mim, tem que estar na prateleira aí do Mengão. Comenta aí embaixo. Lembrando aí, galera, de deixar os créditos para a ESPN Brasil, também para a Turma do Amendoim, para o Paparazzo Rubro Negro, trazendo todas essas informações quentes aí para o Mengão. Até o próximo vídeo.